Você já parou para pensar se quer ter filhos? E, se sim, quando e quantos? Essa é uma decisão enorme, que vai muito além de apenas formar uma família. Crianças podem trazer alegria sem fim, mas a realidade é que criar um filho custa caro, e essa é uma das razões pelas quais, especialmente em países mais ricos, cada vez menos pessoas estão optando por ter filhos. O impacto disso vai muito além das famílias. Afeta toda a sociedade, como a força de trabalho e o futuro dos sistemas de apoio aos mais velhos. Mas, no fim das contas, vale a pena ter filhos? Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Muitas pessoas acreditam que ter filhos aumenta a felicidade. E, no começo, isso realmente é verdade. As mães, por exemplo, relatam um grande pico de felicidade nos anos antes e logo após o nascimento de um filho. Mas, depois de alguns anos, esse efeito começa a diminuir e os níveis de felicidade acabam voltando ao que eram antes do nascimento. Diversos estudos mostram que, em termos de satisfação com a vida e saúde mental, a diferença entre pais e pessoas sem filhos é bem pequena. Claro, existem momentos de pura felicidade e diversão na convivência com os filhos, mas a verdade é que ser pai ou mãe pode ser muito estressante, exige tempo e energia e traz muitas preocupações. Embora cerca de 80% dos pais americanos digam que ser pai é uma experiência prazerosa, quase 30% também admitem que é estressante grande parte do tempo. Então, por que, mesmo sabendo de todos esses desafios, ainda pensamos em ter filhos? Antigamente, as famílias tinham muitos filhos, o que era um investimento que fazia sentido, mais gente para ajudar no campo e que, no futuro, poderia cuidar dos pais. Mas, à medida que os países se desenvolveram, esse cenário foi mudando. Com a chegada das pensões, os idosos passaram a depender menos dos filhos e a própria estrutura da sociedade se transformou. Mais mulheres ingressaram no mercado de trabalho e buscaram mais educação, a importância da religião diminuiu e a infância se prolongou, o que tornou a criação de filhos mais cara. E os custos realmente pesam. Desde antes do nascimento, as despesas começam: tratamentos de fertilidade, hospitalizações, depois alimentação, roupas, fraldas, brinquedos. Estima-se que uma família média nos Estados Unidos gaste quase $300.000 para criar um filho até os 17 anos. E se considerarmos o custo de uma educação universitária, esse valor ultrapassa os $400.000. Para Jéssica e André, que vivem em Houston e estão esperando o segundo filho, o orçamento familiar está prestes a sofrer ainda mais pressão. Eles já possuem alguns itens do primeiro filho, mas estão planejando poupar para a educação de ambos. E o orçamento deles fica ainda mais apertado pela falta de licença parental remunerada nos Estados Unidos, um dos poucos países ricos que ainda não oferecem essa política nacionalmente. Isso significa que, após o nascimento do primeiro filho, Jéssica teve que voltar ao trabalho em tempo integral em apenas 2 meses, mesmo sentindo que estava deixando algo para trás ao não poder passar mais tempo com o bebê. A realidade da licença parental varia muito pelo mundo. Em países como o Japão e a Finlândia, os pais têm direito a períodos bem mais generosos de licença remunerada, enquanto a Grã-Bretanha, por exemplo, oferece apenas 6 semanas de licença paga quase no salário integral e mais algumas semanas com um valor bem menor. E isso faz diferença no dia a dia. Fay, que vive na Inglaterra, compartilha que precisou planejar cada detalhe financeiro para tirar 12 meses de licença. E, ainda assim, os 3 últimos meses foram sem pagamento, algo que só conseguiram bancar porque seu marido fazia horas extras. Mas, depois do retorno ao trabalho, surgem novos desafios. O custo de creches e cuidados infantis é altíssimo, e muitos casais percebem que gastar com isso pode ultrapassar até o valor de uma hipoteca. Em países como o Reino Unido, onde os custos de cuidados infantis estão entre os mais altos do mundo, muita gente desiste de ter mais filhos. Para Fay, a possibilidade de um segundo filho é barrada pelos gastos. Ela prefere ser autossuficiente financeiramente. Por isso, a família vai adiar essa decisão. Nos Estados Unidos, 64% dos jovens adultos que afirmaram ter ou planejar menos filhos do que gostariam citaram o custo dos cuidados infantis como o maior motivo. E, além disso, temos as consequências financeiras para as mães. Muitas enfrentam a chamada penalidade da maternidade,
uma queda significativa nos ganhos após a licença parental, enquanto os homens, quando afetados, têm uma perda bem menor e mais fácil de recuperar. Jolie Brill, da organização britânica Pregnant and Screven, descreve isso como um abismo salarial de procriação, onde as mães precisam fazer sacrifícios na carreira e aceitar empregos em meio período para equilibrar as demandas de criar filhos. Essa disparidade afeta as mães de várias formas ao redor do mundo. Na Alemanha, as mães enfrentam uma das maiores quedas salariais, enquanto países como a Suécia e a Dinamarca, que têm políticas mais generosas de licença parental e incentivam os pais a participarem mais dos cuidados com os filhos, apresentam menores penalidades de maternidade. Essas políticas também ajudam a equilibrar a divisão de tarefas e a reduzir a diferença salarial entre homens e mulheres. Interessante notar que países onde os homens compartilham mais as responsabilidades de criação de filhos tendem a ter taxas de fertilidade mais altas. Por outro lado, em locais como o Japão, onde as mulheres ainda carregam a maior parte das tarefas domésticas, as taxas de natalidade são muito baixas, mesmo com generosas políticas de licença. E isso é um problema porque, para que a população se mantenha estável, as mulheres precisam ter uma média de 2,1 filhos, número que poucos países ricos conseguem alcançar hoje em dia. Esse cenário levanta questões importantes sobre o futuro. Com menos nascimentos, menos trabalhadores contribuirão para programas de pensão e impostos, o que poderá causar disrupções econômicas. Será que os governos deveriam intervir para incentivar as famílias a terem mais filhos? Abrir políticas de imigração poderia ser uma solução, mas poucos países consideram essa opção. É importante que qualquer intervenção respeite a liberdade individual de decidir o tamanho da família, mas assim espaço para que políticas de apoio às famílias sejam mais amplas em muitos lugares. No fundo, a escolha de ter filhos é um passo significativo, repleto de considerações emocionais e práticas. Se tivermos licenças parentais mais generosas, cuidados infantis acessíveis e flexibilidade no trabalho, podemos tornar essa decisão um pouco mais fácil para quem deseja ter filhos. Apesar dos desafios, a maioria dos pais não se arrepende da escolha. A vida ganha um novo sentido com uma nova pessoa na família. Por mais difícil que seja, criar filhos também é um dos maiores prazeres da vida, trazendo uma alegria profunda, orgulho e amor como nenhuma outra experiência. Vamos falar sobre o Brasil, porque essa realidade também impacta profundamente os brasileiros que estão pensando em ter filhos. Aqui, o cenário econômico, social e até mesmo as leis fazem muitos homens e mulheres repensarem suas escolhas de vida, e isso inclui a formação de uma família. Primeiro, precisamos falar sobre a situação econômica, que não facilita para quem quer ter filhos. O custo de vida no Brasil não para de aumentar, com inflação impactando diretamente o preço de itens essenciais como alimentação, moradia e educação. Além disso, a carga tributária sobre a população é uma das mais altas do mundo, o que significa que, mesmo trabalhando duro, muitos brasileiros sentem que estão pagando mais e recebendo menos em troca. Enquanto isso, vemos um aumento nos gastos do governo, mas nem sempre esses recursos são bem geridos ou revertidos em melhorias para a população. A má gestão dos recursos públicos deixa o país em um ciclo de alta nos impostos e cortes em áreas essenciais, o que torna o futuro ainda mais incerto para quem deseja formar uma família. Outro ponto sensível são as leis de relacionamento e família. Com leis cada vez mais rigorosas, muitos homens sentem receio de se envolver em relacionamentos, especialmente em ter filhos. Há uma percepção crescente de que, em caso de separação, as leis tendem a ser desfavoráveis aos homens, seja nas questões de guarda dos filhos, pensão ou divisão de bens. Além disso, a sensação de que o Estado está cada vez mais disposto a punir de forma pesada aqueles que não cumprem as determinações legais faz com que muitos homens hesitem em assumir compromissos duradouros. Em muitas situações, eles preferem evitar o risco, e a verdade é que isso faz sentido para muitos. Com tudo isso, vemos também uma série de políticas que visam proteger as mulheres, o que, claro, é essencial. Mas o lado prático é que essas políticas podem desmotivar alguns homens a formar famílias, já que se sentem expostos ou inseguros em certas circunstâncias. Por isso, faz todo sentido que muitos homens considerem esses fatores antes de decidir pelo casamento, principalmente pelos filhos. Para aqueles que pensam em ter filhos, é fundamental ter uma visão ampla e avaliar todos os aspectos, desde o relacionamento com a parceira até as condições financeiras. Pergunte-se: é possível oferecer uma vida boa e segura para uma criança? É possível, junto com a parceira, construir um ambiente equilibrado e estável para o futuro?
Essa análise é ainda mais importante em um país onde a estabilidade econômica e a confiança nas leis e na gestão pública são frágeis. É claro que formar uma família e criar filhos são escolhas cheias de emoções e envolvem muitos sonhos, mas no Brasil atual, é essencial um planejamento cuidadoso. Levar em conta esses fatores, tanto a relação com a parceira quanto o impacto financeiro e as condições do país, é fundamental para tomar uma decisão equilibrada e consciente.